Brasília amanheceu sob um clima de choque, tensão e absoluto pânico político. O que começou como um movimento estratégico nos Estados Unidos, rapidamente se transformou em um terremoto geopolítico que está sacudindo o governo de Lula e deixando o Palácio do Planalto completamente desnorteado. Nos bastidores do poder, aliados do governo admitem que a situação nunca foi tão delicada. Tudo explodiu quando Donald Trump assinou um decreto, criando aquilo que já está sendo chamado de Escudo das Américas. Otávio Guedes tem uma apuração que está lá no blog dele no G1, roda aqui por favor, dizendo que a suposta ligação entre o PCC e o Hezbollah é um dos argumentos dos Estados Unidos para classificar a organização como terrorista. Victor César dos Santos, secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, confirmou o envolvimento do Comando Vermelho e do PCC com o grupo terrorista Hezbollah e com a máfia italiana. Após o Departamento de Guerra dos Estados Unidos identificar que o PCC estaria financiando o Hezbollah a partir do Brasil, Israel reagiu imediatamente. O Mossad foi acionado para entrar em ação, já que o grupo extremista libanês é considerado uma das maiores ameaças ao Estado de Israel. Com autorização direta do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, foram liberadas incursões internacionais na América do Sul, com o objetivo de rastrear e neutralizar possíveis conexões que representem riscos à segurança israelense. Nesse cenário, o Mossad se junta às operações já conduzidas pelo Comando Sul na região, que busca enfraquecer as estruturas das facções brasileiras. As infiltrações do Mossad em operações anteriores, como na Venezuela, antes da captura de Maduro, e no Irã, antes dos bombardeios norte-americanos, acendeu um alerta máximo no governo brasileiro. O governo americano deve anunciar nos próximos dias a designação de facções brasileiras, como o primeiro comando da capital, o PCC e o Comando Vermelho, como organizações terroristas. Estados Unidos classificam então o PCC e o Comando Vermelho como ameaças significativas à segurança das Américas. Ana, houve aí a publicação de uma nota oficial pelo porta-voz do Departamento de Estado americano. Eu vou ler um trechinho e já jogo para você. Vou falar uma coisa pra vocês: narcotraficante vai morrer e não será pelas mãos de brasileiros. Narcotraficante dentro do território brasileiro, eles vão conhecer o Satanás, vão lá bater na porta do capeta. Você acredita após Lula desafiar Trump, o fim dele está mais próximo do que nunca? E você é a favor que Trump dê um basta em Lula e no STF? Comenta aqui e bora para mais esse vídeo. Antes de continuar, por favor, preste muita atenção. Eu preciso da tua ajuda, que você me ajude agora mesmo, deixando o teu joinha para esse vídeo, compartilhando esse vídeo com os teus amigos, para que o YouTube não enterre esse vídeo. Eu preciso muito da tua ajuda, gente. Já deixa o joinha agora mesmo. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. E sem mais enrolação, bora direto para esse vídeo que realmente tá forte. Trump não é um líder que ignora a afronta, ele transforma a crítica em resposta e ele transforma a oposição em confronto. E agora com esse novo recado chegando, um recado firme, sem rodeios, o clima muda completamente. Não é mais apenas um comentário diplomático, é um sinal. Porque diante de tantos escândalos dentro do Brasil, pode ter certeza que o Brasil já entrou no radar político internacional de forma intensa. Um sinal de que o embate saiu de campo ideológico e entrou no campo estratégico. Isso mostra claramente que o fim do Lula, o fim do PT e o fim desse sistema já chegou. Brasília amanheceu sob um clima de choque, tensão e absoluto pânico político. O que começou como um movimento estratégico nos Estados Unidos, rapidamente se transformou em um terremoto geopolítico que está sacudindo o governo de Lula e deixando o Palácio do Planalto completamente desnorteado. Nos bastidores do poder, aliados do governo admitem que a situação nunca foi tão delicada. Tudo explodiu quando Donald Trump assinou um decreto, criando aquilo que já está sendo chamado de Escudo das Américas, uma nova aliança internacional voltada para o combate direto às grandes organizações criminosas que dominam partes da América Latina. Mas o detalhe que deixou Brasília em estado de choque foi outro. 17 países aderiram imediatamente ao projeto e o Brasil simplesmente ficou de fora. A mensagem que veio de Washington caiu como um soco no estômago do governo Lula. Enquanto líderes da região se alinham aos Estados Unidos em uma estratégia dura contra cartéis e facções criminosas, o Brasil aparece isolado nesse novo bloco de segurança internacional.
Nos corredores do poder em Brasília, o clima é de constrangimento, preocupação e muito nervosismo. Porque quando a maior potência do planeta cria uma coalizão militar e estratégica para combater organizações criminosas e deixa o maior país da América Latina de fora, isso não é um detalhe diplomático, isso é um sinal político extremamente pesado. E o que está acontecendo nos bastidores é ainda mais grave do que parece à primeira vista. A nova aliança organizada por Donald Trump colocou no centro da agenda internacional uma ofensiva direta contra cartéis e grandes organizações criminosas que operam em vários países do continente. Durante as reuniões que consolidaram esse novo bloco, líderes aliados discutiram abertamente a possibilidade de cooperação militar, inteligência compartilhada e operações conjuntas para desmantelar essas redes. A estratégia defendida pela atual administração americana é clara: tratar os cartéis e facções como ameaças diretas à segurança internacional. E isso muda completamente o jogo, porque quando o crime organizado deixa de ser tratado apenas como problema policial e passa a ser classificado como ameaça global, as ferramentas utilizadas também mudam de escala. E existe um ponto ainda mais sensível nessa história. O governo de Donald Trump já iniciou um processo para classificar determinadas organizações criminosas como entidades terroristas internacionais. Essa decisão tem consequências enormes no sistema financeiro global. Quando uma organização recebe esse rótulo, qualquer estrutura financeira ligada a ela, Islamabad, pode ser investigada imediatamente. Contas podem ser congeladas, empresas podem ser rastreadas, transferências internacionais podem ser bloqueadas, bancos podem ser pressionados. Na prática, isso significa cortar o oxigênio financeiro dessas redes criminosas em escala mundial. Perceba o tamanho do impacto. Se uma organização criminosa passa a ser tratada como grupo terrorista, qualquer instituição financeira que tenha ligação com ela passa a ser alvo de investigação. Isso cria um efeito dominó que pode atingir empresas, bancos e redes econômicas inteiras. E é exatamente por isso que o tema do crime organizado deixou de ser apenas um debate de segurança pública e passou a ocupar o centro da política internacional. O Palácio do Planalto sabe disso. E sabe que o Brasil está no meio dessa tempestade. Outro episódio ocorrido nesta semana em Brasília elevou ainda mais a atenção política e tem ligação direta com Washington. O ministro Alexandre de Moraes autorizou que Darren Beatty, assessor do governo Trump, visite o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão em Brasília. O pedido foi feito pela defesa de Bolsonaro e a visita deve ocorrer nos próximos dias. E essa decisão está sendo observada com lupa, tanto em Brasília quanto nos Estados Unidos. Porque Darren Beatty não é um diplomata qualquer. Ele já fez críticas públicas extremamente duras ao tratamento dado a Jair Bolsonaro no Brasil. Em declarações anteriores, ele chegou a acusar diretamente Alexandre de Moraes de conduzir um sistema de perseguição política contra o ex-presidente brasileiro. Quando um assessor próximo do presidente dos Estados Unidos pede autorização para visitar um ex-chefe de Estado preso em outro país, isso carrega um peso político gigantesco. Nos bastidores do Congresso Nacional, parlamentares já interpretam o movimento como um gesto claro de pressão internacional. E isso explica por que o ambiente em Brasília ficou tão nervoso nos últimos dias. Porque quando política interna começa a se misturar com pressão externa, o cenário pode mudar de forma imprevisível. Enquanto isso, o governo Lula enfrenta outro problema que cresce silenciosamente no continente. Nos últimos meses, governos de direita começaram a ganhar força em vários países da América Latina. Esses novos governos passaram a se aproximar cada vez mais de Washington e adotaram uma linha muito mais dura no combate ao crime organizado. Essa aproximação criou um novo eixo político no continente. De um lado, países que defendem cooperação direta com os Estados Unidos em segurança, combate ao narcotráfico e repressão às facções criminosas. Do outro lado, governos que mantêm uma postura diferente em relação a esses temas. E o Brasil de Lula acabou ficando exatamente no meio dessa divisão. Esse novo cenário regional começa a redesenhar completamente o equilíbrio político da América Latina. Ao mesmo tempo, a pressão interna sobre o governo também cresce. Pesquisas recentes de intenção de voto mostram um cenário eleitoral extremamente competitivo para a eleição presidencial de 2026. Levantamentos apontam crescimento da oposição e aumento da rejeição ao governo em diferentes setores da sociedade. Isso indica que a disputa eleitoral que parecia distante já começou a tomar forma agora. Tudo isso acontece ao mesmo tempo em que o cenário internacional passa por mudanças rápidas.
Nos Estados Unidos, a política externa de Donald Trump tem sido marcada por ações agressivas contra redes de tráfico e organizações criminosas. A estratégia inclui pressão diplomática, cooperação militar e bloqueio financeiro. Ou seja, o tema da segurança internacional passou a dominar o debate político no continente. E isso coloca o Brasil em uma posição extremamente delicada, porque qualquer mudança nessa política pode ter reflexos diretos aqui dentro. Nos bastidores da política em Brasília, muitos parlamentares já admitem que o país está entrando em um dos momentos mais sensíveis desta década. Pressão internacional crescente, tensão institucional, disputa eleitoral antecipada e uma reorganização política acontecendo em toda a América Latina. Após o Departamento de Guerra dos Estados Unidos identificar que o PCC estaria financiando o Hezbollah a partir do Brasil, Israel reagiu imediatamente. O Mossad foi acionado para entrar em ação, já que o grupo extremista libanês é considerado uma das maiores ameaças ao Estado de Israel. Com a autorização direta do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, foram liberadas incursões internacionais na América do Sul, com o objetivo de rastrear e neutralizar possíveis conexões que representem riscos à segurança israelense. Nesse cenário, o Mossad se junta às operações já conduzidas pelo Comando Sul na região, que busca enfraquecer as estruturas das facções brasileiras. As infiltrações do Mossad em operações anteriores, como na Venezuela, antes da captura de Maduro, e no Irã, antes dos bombardeios norte-americanos, acendeu um alerta máximo no governo brasileiro. A presença dos agentes israelenses em solo brasileiro indica que eventos de grande impacto podem acontecer. E considerando os últimos acontecimentos pelo mundo, as facções criminosas que agem no Brasil podem estar prestes a enfrentar uma ação surpreendente. O Mossad é reconhecido mundialmente por sua forma de agir em missões no exterior, sempre com extrema discrição e planejamento. Em um cenário envolvendo o Brasil e suas facções criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho, a agência israelense pode aplicar sua expertise em infiltração por meio de disfarces sofisticados, agentes posicionados em comunidades estratégicas e equipamentos de vigilância de última geração. Com a informação de que organizações criminosas brasileiras estariam financiando redes terroristas internacionais, os Estados Unidos ganharam mais um argumento para classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações narcoterroristas. Essa definição amplia o alcance das medidas de combate, permitindo maior cooperação internacional e justificando ações conjuntas de inteligência e segurança. O alerta se torna ainda mais grave diante do informe de que o Hezbollah estaria recebendo recursos oriundos de facções brasileiras, o que conecta diretamente o Brasil a um dos grupos extremistas mais ativos no Oriente Médio. Automaticamente, esse cenário acendeu sinais de alerta em Israel, que vê o Hezbollah e o Hamas como inimigos prioritários e ameaças existenciais à sua segurança nacional. A possibilidade de financiamento vindo da América do Sul reforça a necessidade de vigilância e de operações coordenadas, já que a expansão da influência desses grupos, além do Oriente Médio, representa não só um risco para Israel, mas um risco global. A reação israelense, portanto, não se limita a preocupações regionais, mas se estende a uma rede internacional de combate ao terrorismo. O Mossad israelense já comprovou sua sagacidade e letalidade em inúmeras operações de inteligência ao redor do mundo. Além da atuação na Venezuela e no Irã, antes das ações militares dos Estados Unidos, a agência esteve envolvida em missões marcantes em diferentes continentes, consolidando sua reputação como uma das mais letais e eficientes do planeta. Essas operações de espionagem, contra-inteligência, resgate e neutralização de alvos reforçaram a imagem do Mossad como uma força discreta e altamente eficaz. Sua capacidade de agir em cenários complexos e de alto risco tornou a agência referência global em inteligência, sendo constantemente lembrada como uma das mais influentes e temidas do mundo. Com a parceria histórica entre Israel e Estados Unidos e a proximidade política entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu, a Casa Branca reforçou seu apoio incondicional a Israel. Esse alinhamento ficou evidente nas operações conjuntas e no respaldo às ações de bombardeios e neutralização de alvos dentro do Irã, mostrando como a cooperação entre os dois países se traduz em estratégias militares e de inteligência, que impactam diretamente o equilíbrio geopolítico no Oriente Médio e além. Contexto brasileiro, o Mossad pode agir contra as facções, mapeando rotas de financiamento e logística, além de cooptar moradores e personagens locais para atuarem como informantes. Essa habilidade de envolver a população e criar uma rede de apoio interno é um dos motivos pelos quais o Mossad é considerado tão sagaz. O atual presidente brasileiro enfrenta uma verdadeira sinuca de bico, pois continua se negando a propor uma parceria com os Estados Unidos para enfrentar os cartéis que atuam no país. Essa postura aumenta a tensão política e militar dentro do Brasil, pois os militares dos Estados Unidos já estão posicionados no Pacífico, no Paraguai e no Equador. E agora, com a presença do Mossad em solo brasileiro, tudo caminha para o acontecimento de algo impactante.
Os próximos dias serão tensos e tudo pode acontecer no Brasil. Afinal, no Mossad, existe a mística de que seus agentes agem em nome de Deus. E por isso, são tão abençoados em todas as missões que realizam. O tal do escudo das Américas, iniciado pelo Donald Trump, já começou a ter resultados. Hoje, uma matéria divulgada pela imprensa mostra, sem rodeios, que já começou a fazer o limpa, ou seja, 3.000 prisões foram anunciadas hoje. A bandidagem, o crime organizado está em desespero total. E vamos começar com essa matéria do Editorial Central. Vamos falar do Escudo das Américas e da atuação que já começou, né? O presidente do Chile já chegando. O presidente do Chile, que é o José Cast, ele começou, depois de ter algumas reuniões com o Donald Trump lá no Escudo das Américas, ele já começou causando conflito com o presidente do Brasil, com o Lula. Na verdade, quem causou o conflito foi o Lula, né? O que aconteceu? O José Cast, né, quando foi tomar ali a posse, ele convidou o Flávio Bolsonaro. Tudo bem, é um aliado de longa data, é também um senador da República. O Lula tentou sabotar a ida do Flávio Bolsonaro a esse evento. Não conseguiu. E o Lula ficou chateado, não compareceu à posse do homólogo, ou seja, não compareceu na posse do José Antônio Cast, né, que é o novo presidente do Chile. Dizem que é o novo Milei, embora o presidente do Chile falou, não, eu estou aqui para dialogar com todo mundo, quer conversar com Lula, vamos conversar com Lula. E aí vem essa matéria do Editorial Central. Pessoal, visita lá o Editorial Central, tá na descrição. Tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo do jornal. Chile captura 3.000 criminosos em ofensiva relâmpago logo após a posse de José Antônio Cast. Eles colocaram uma ministra bem linha dura, viu? Colocaram uma ministra lá que a fala dela, eu vou entrar e vou fazer o limpa. Ministra da Segurança, Trindade Steinert, detalha mega operação que marca o início do novo governo conservador e o cerco ao crime organizado na América Latina. Ou seja, a direita entendeu a regra do jogo. Follow the money. Ou seja, quer tirar a força dos mecanismos de esquerda na América Latina, vá contra o crime organizado. Veja o que aconteceu. Caiu o Maduro, logo Cuba cai, e pode ter certeza que tem países aí que com certeza também vão ter problemas sérios e graves. O governo do Chile deflagrou uma das operações, ou melhor, a maior operação da história recente do país, resultando na captura de quase 3.000 criminosos foragidos da justiça. De acordo com informações divulgadas pela ministra da Segurança, Trindade Steinert, em 19 de março de 2026, a ação coordenada marca o posicionamento estratégico do recém-impossado presidente José Antônio Cast. A ofensiva foi planejada para desarticular núcleos do crime organizado, reestabelecer a ordem pública em áreas críticas do território chileno. Ou seja, o Chile mandou um recado: não há mais espaço para bandidos, para criminalidade. E aí a esquerda pira, né? Porque a esquerda é aquela que fala que bandido é vítima da sociedade. É aquela mesma esquerda, lenda, que diz que o traficante é vítima do usuário. Pois é, o novo impacto do Cast na segurança, ele chega trazendo resultados significativos. Inclusive, ele mostra uma guinada conservadora anticrime, né? E a recuperação da soberania interna. Sabe qual que é o ponto interessante aqui? É porque a esquerda fala muito em soberania. Oxa, a soberania nacional, não deixa o Trump tirar o Maduro por causa da soberania nacional, não deixa o Trump atacar o Irã por causa da soberania nacional. Pois é, eles falam soberania externa, é uma mentira porque eles vendem até o bumbum para a China e falam que só não pode negociar com os Estados Unidos. Mas internamente eles deixam os países serem destruídos em sua soberania por facções e crime organizado. E foi exatamente esse o discurso do José Antônio Cast.
A rápida execução dessa mega operação sinaliza uma mudança de postura em relação ao governo anterior, esquerdista, Gabriel Boric, que era outro conivente que deixou a criminalidade no Chile ficar pesada. Não sei se você já visitou o Chile, mas lá no Chile, toda vez, todo mundo vai te falar o seguinte: cuidado com o celular, não anda à noite, ou seja, é bem perigoso, graças aos governos de esquerda que tiveram lá no Chile. Agora, para o cenário regional, isso muda muito também. É óbvio que o Brasil exporta criminalidade para toda a região aqui. A iniciativa chilena não é um fato isolado. Insere-se num contexto de aumento das preocupações com segurança pública em toda a América Latina. Países vizinhos também têm intensificado ações contra facções transnacionais, criando um efeito de pressão regional. O Lula está pressionado. O Lula ainda é um dos poucos aqui na região que não toma uma postura decente contra o crime organizado. Acabou o tempo do crime nas Américas. Esse é o recado que o José Antônio Kess acaba de passar agora. Segundo especialista em segurança internacional, a estratégia chilena de focar em foragidos da justiça busca limpar o sistema penitenciário e judiciário, enviando uma mensagem clara de que não haverá zonas de impunidade sobre a nova administração. E aí tem um ponto interessante nessa história. Com o escudo das Américas, o que começa a acontecer é que o judiciário, infelizmente, foi tomado por figuras nefastas. A gente sabe disso. E aí o escudo das Américas tem uma resolução interna que mostra que juízes que não atuam em discernimento com o combate ao crime organizado serão denunciados dentro do escudo das Américas e poderá haver uma investigação contra esses referidos juízes. E a casa está caindo, o jogo está ficando interessante de ver, né? Realmente o que está diante de nós não é apenas uma troca de críticas, é um embate de força, é um choque de liderança e é uma disputa que realmente Lula vai se dar muito mal com isso. De um lado, Lula mantendo sua posição, enfrentando, sendo contra as atitudes de Trump, defendendo ditadores. Do outro, Trump mostrando que não aceita ser confrontado sem resposta. E quando dois líderes com esse peso entram em rota de colisão, o sistema treme. Porque é o seguinte, Trump ele não fica em blá blá blá, em palavras. Ele já deixou claro que chegou a hora de agir. E se essa questão continuar escalando, 2026 pode não ser apenas um ano de eleição comum, pode ser um ponto de virada histórica, que realmente Trump não vai deixar barato o que Lula está fazendo. E você que me assiste, é a favor que Trump dê um basta em Lula e no STF nesse sistema? Comenta aqui embaixo, deixa a tua opinião, compartilha, deixa o joinha. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal e ajude a nós chegar a 1 milhão de inscritos. Deus abençoe você que assistiu comigo esse vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!